estávamos interessados em compreender todo o mecanismo espiritual daquelas ações, para que melhor pudéssemos auxiliar os nelas envolvidos, a começar por Karen. Não tinha sido essa a finalidade pela qual Florencio nos destacara para ir até a presença de Madame Olga. O espírito, antes de partir, acenou para 2 outros daqueles que ficavam junto a Madame Olga, ordenando que os seguissem. Os espíritos obedeceram, quais carneiros amestrados. Deslocando-se com dificuldade, o trio alcançou a cidade e adentrou um escritório de advocacia. Nildo, um advogado de mais ou menos 40 anos, responsável pelo escritório, estava estudando um processo cuja defesa teria que apresentar no fórum ainda naquele dia. Impressionou-nos o que vimos a seguir. O espírito que liderava o grupo deixou a panela sem cabo num canto e aproximou-se de Nildo. Com as mãos tapando-lhe os ouvidos, passou a apertar-lhe a cabeça, fazendo fortíssima pressão, como se quisesse espremer o crânio do advogado. Este imediatamente sentiu tontura e um aperto no peito. O obsessor, prosseguindo com a cruel massagem, colocou o polegar e o indicador de uma das mãos na nuca do homem e com todos os dedos unidos da outra mão, como num feixe, fez pressão no topo central da caixa craniana. Da nuca, na parte final da medula espinhal, transitando por ela, uma espécie de vapor escuro subiu e envolveu as regiões das circunvoluções occipitais e depois as temporais. Idêntica substância, mais sinistra ainda, desprendendo-se dos dedos unidos do espírito, desceu por dentro da cabeça, indo encontrar-se com aquela que provinha da medula. Surgiram estrias escuras no tálamo, que em ligeira convulsão passou a pressionar a glândula epífise, esta, com tênue brilho, como que apagou-se. Percebemos claramente que tal manobra impedia ao homem qualquer pensamento mais nobre, particularmente a prece. O efeito foi devastador. Nildo tentou levantar-se e não conseguiu. Católico, crente em Deus e em Jesus, embora não fosse frequentador assíduo da igreja, trazia em sua aura cores um tanto desbotadas, mas que evidenciavam não ser um malvado. Apenas um homem como tantos outros que, moralmente frágeis, não resistem às tentações mundanas, dentre elas o adultério, de preferência com diferentes parceiras sexuais, pois que tais tentações, logo saciadas, são abandonadas pela busca de outras. O operário, então, passou a emitir imagens de sexo desvairado, concentrando-se na região orgânica do baixo ventre de Nildo, onde se localizam os órgãos sexuais. O advogado tinha um anjo da guarda, Geraldo, que se apresentou naquele preciso momento. Cumprimentou a mim e a Letes e após nos identificarmos, reciprocamente, disse da sua tristeza em não ser atendido. Não consegui evitar um pensamento, mais um, dentre milhares, milhões talvez. Tentou aproximar-se do seu tutelado. Não conseguiu, pois havia uma barreira formada pelos pensamentos sensuais que ele captava, iniciando sintonia com o obsessor. Contudo, em oração, ajudou-o um pouco. Nildo, com auxílio daquela prece, conseguiu com muito custo, mal podendo falar, chamar pelo interfone a secretária, que acorreu para atendê-lo. Vendo o patrão ofegante, em péssimas condições, ofereceu-lhe um copo d'água, que foi bebida de gole. O operário de Madame Olga perturbou-se com a presença da secretária e afastou-se de Nildo, que sinalizou melhora. Agradecendo à secretária, Nildo dispensou-a, informando estar bem, debitando ligeiro mal-estar às preocupações com o importante processo. Como queríamos entender o que desejava o espírito, e como agia, mantivemo-nos ainda sem sermos vistos, mas próximos o suficiente para podermos também agir, com presteza, se necessário. Dissemos a Geraldo o nosso propósito e oferecemos cooperação. De comum acordo, e com tristeza, respeitamos o livre-arbítrio de Nildo. Contudo, ficamos alertas, prontos a interceder em seu benefício,
caso seu estado se nos afigurasse comprometedor e recebêssemos instrução superior nesse sentido. Sabíamos, os três, que, em situações de grave perigo algum encarnado, dependendo do merecimento, é comum o anjo da guarda receber autorização para evitá-lo ou atenuá-lo. No mundo, às vezes, isso recebe o nome de sorte. Tão logo a jovem se retirou, o espírito retornou à prática obsessiva. Após massagear brutalmente a cabeça do advogado, foi até a panela, onde enfiou as mãos. Voltou a Tanildo, lambuzando-lhe a cabeça e a região cardíaca. Mal acreditando no que presenciávamos, notamos que cérebro e coração do homem, ligados aos do espírito obsessor, passaram a formar um único sistema vibratório, como que interligados por condutores elétricos. O comando do sistema subordinava-se só ao operário. O que mais nos surpreendeu, contudo, foi a ação seguinte, que elucidou o porquê daquelas providências precursoras. O espírito encostou a boca no ouvido do advogado e pronunciou, várias vezes, um nome feminino, o mesmo que Madame Olga lhe havia passado, que era o da mulher que havia pagado para recuperar o amante. No mesmo instante o homem lembrou-se de sua amante, que lhe havia abandonado há algum tempo. Ficando de frente para Nildo, passou a mentalizar cenas sexuais grosseiras, sempre pronunciando aquele nome, por algum tempo. Nildo não teve condições de concentrar-se no trabalho, pois a mente não obedecia. Não conseguiu impedir divagação dos pensamentos que teimosamente se fixavam em recordações da ex-amante. Com tristeza, notamos que a região genésica do homem passou a vibrar intensamente, colorindo-se de vermelho fogo. Estranhamente, sem motivo aparente para o advogado, seu instinto sexual despertou, exigente. Obtido esse grau de influenciação, o espírito deixou o advogado, determinando aos auxiliares que a cada hora repetissem a massagem, tal como ele havia feito. Os auxiliares apenas abaixaram a cabeça, demonstrando que tinham entendido a ordem e queriam cumpri-la. Combinei com Letes que ficaria ali por algum tempo e que lhe seguiria o espírito. Mais tarde nos encontraríamos no casebre de Madame Olga. Nas 2 horas seguintes os auxiliares espirituais repetiram a operação que lhes havia sido determinada. As sugestões sexuais que mentalizavam eram ainda mais perniciosas que as feitas pelo operário. Após o término da segunda massagem, Nildo sentiu saudades dos seus encontros com a ex-amante. Ligou para ela e marcou o encontro para aquela tarde mesmo, propondo-lhe recuperação do tempo perdido, com uma daquelas tardes quentes dos velhos tempos. A voz havia mudado de tom, passando a derramar sensualidade. Não se dava conta exatamente do que fazia ou do que falava. Sabia apenas que era urgente atender às demandas do sexo, que não admitiam freio. Os 2 auxiliares, antes que ali chegassem, estavam mergulhados em marasmo. Obtido agravamento de desejo sexual no advogado, apresentaram notável transformação de atitudes, como se tivessem recebido uma poderosa vitamina, de efeito rápido, tornaram-se ligeiros. Voltaram correndo para o bosque e lá chegando deram conta da missão cumprida ao chefe que os aguardava. Companheiros. Letes também estava nas proximidades. Trocamos informações sobre o que tínhamos presenciado. Logo após Letes conduziu-me até uma pequena clareira, no interior do bosque, e outra vez quase desacreditei do que vi. À roda de uma fogueira feita por Madame Olga, dezenas de espíritos, todos lambuzados com aquele mesmo líquido asqueroso, traziam nas mãos vasilhas semelhantes à do operário. Na verdade, eram outros operários ali reunidos, aguardando o trabalho, sob ordem daquela mulher de excelente potencial mediúnico tão mal empregado. Não consegui evitar ligeira análise comparativa. Muitas vezes, nas entradas das cidades médias ou grandes, reúnem-se homens saudáveis,
oferecendo-se para carregar ou descarregar mercadorias em caminhões que chegam. Em algumas regiões, recebem o apelido de chapas. São homens simples, geralmente sem instrução, voltados para um trabalho honesto que exige muita força física. Na maioria, entregam-se a essa rude tarefa, ante dificuldade de outro emprego. Na época do frio, acendem uma tosca fogueira com ramos colhidos nas redondezas de onde fazem ponto, geralmente, beira de rodovia, e em volta dela ficam horas e horas de plantão, à espera do ganho do pão de cada dia, para si e para a família. Muitos motoristas, em dificuldades, já foram socorridos pelos chapas, pois são bons e respeitosos. Já naquele bosque, materialmente considerado sem viva alma, tantos espíritos, também sob plantão, com os perispíritos fixados ainda em sensações terrenas, tanto que o fogo os aquecia, aguardavam trabalho, só que tão infeliz. Logo percebemos que ali era o local onde o líquido era produzido por duas equipes distintas, uma, encarregada de ir mais para o interior do bosque, em busca de hastes e folhas de urtiga e de espinheiros, de onde retiravam uma espécie de essência, semelhante a um ácido, pois que fervia. A outra equipe ia a um matadouro, nas proximidades, onde urubus se refestelavam com vísceras e outras partes não aproveitáveis de animais abatidos clandestinamente, que eram jogadas fora. Disputando com as aves, aqueles espíritos espremiam os despojos, deles extraindo uma substância pastosa. Sabemos, todos os espíritas, que os animais não possuem mediunidade, mas que possuem determinada percepção espiritual. Ali, volta e meia um urubu dava pequeno salto, como que assustado por algo invisível. Eram os espíritos que, revestidos com tão grosseiros perispíritos, os espantavam. Um encarnado que por ali passasse, dificilmente atinaria com a causa daqueles pulinhos das aves. Sendo colocadas nas vasilhas partes das duas matérias-primas, da mistura resultava o líquido que tanto repúdio me causava. Espanto sobre espanto, nesse momento vimos Madame Olga chegar, trazendo 3 galinhas de penas pretas. Degolou-as, com a maior naturalidade, espalhando o sangue em círculo ao redor da fogueira, passando pelas vasilhas antes de chegar ao chão. Assim era produzido aquele líquido gosmoso. Aproveitando-se do holocausto, vários daqueles espíritos atiraram-se às aves mortas, sustentadas por Madame, sugando-lhes vampirescamente a possível vitalidade porventura ainda existente. A seguir, as aves eram atiradas na fogueira. Letes, para me assombrar mais ainda, disse. Bem que Florencio explicou, outro dia, que a química, ao contrário do que muitos materialistas supõem, não é primazia terrena, a produção de bebidas, tóxicos, venenos, gases mortíferos de emprego bélico e tantas outras transformações ou combinações químicas, tem sempre elevada a carga de autoria espiritual inspirativa. Prosseguiu com toda a calma. Sabe por que Florencio me deu essa informação? Não. Por quê? Perguntei-lhe qual a explicação da AIDS fazer vítimas entre pessoas já com tantos problemas, tais como os homossexuais e os toxiômanos. Respondeu-me que, quanto aos homossexuais, primeiras vítimas da síndrome que à época do seu descobrimento foi chamada de câncer gay, serviu-lhes para o atual estágio de repensar e represar tal tendência, impresso em seus espíritos, quase sempre por desatinos em vidas passadas, mesmo que não deixem a prática homossexual, estão agora muito mais cautelosos, o que representa um despertamento, vago, é verdade, para ajuste dos instintos sexuais, mas o despertar moral é sempre uma aurora, prenunciando reforma interior. Quanto aos toxiômanos, segundo o grupo de risco da AIDS, por ela foram alcançados pela prática da chamada seringa coletiva, injeção endovenosa de cocaína líquida. Contudo, o surgimento do crack, substituindo essa aplicação da cocaína, não deixa de sinalizar também que a mudança do consumo, menos pelo preço e mais pela forma como é assimilada,
individualiza o risco, pois que, substituindo a seringa com cocaína dissolvida, simultaneamente usada por muitos, pelo tosco cachimbo com as pedras do crack, elimina-se o contágio sanguíneo, os usuários da cocaína, transformando-se em consumidores de crack, arremessam para longe o HIV, com o crack, agora de uso majoritário entre os viciados. O fulcro do dano físico é individual, a começar das vias respiratórias e desarranjos cerebrais, não mais a disseminação do HIV entre muitos. Letts pensou um pouco e continuou. Ensinou-me ainda a Florence o que aos heterossexuais promíscuos, igualmente a AIDS tende a coibir esse imperdoável procedimento. A doença está alertando aqueles que assim agem, para o respeito pelo companheiro constante, induzindo-os a uma fidelidade compulsória. Sem esforço pode-se notar, no mundo todo, a eclosão daquela que poderíamos chamar de terceira onda da AIDS, a que atinge parceiros fiéis, geralmente esposas, contaminadas pelos infiéis, com extensão do dano aos filhos nascidos já aidéticos, no denominado contágio vertical. Para complementar nossas análises, acompanhamos Nildo, na aventura extraconjugal vespertina. A ex-amante, toda feliz, sentia-se gratificada pela maravilhosa competência de Madame Olga, que em menos de 4 dias havia lhe devolvido o seu perdido objeto de desejo. Dessa aventura, seja consignado apenas que os 2 espíritos que haviam auxiliado o operário compareceram ao local da intimidade dos amantes, tornando-se dela partícipes mais ativos que eles próprios. Triste simbiose essa, em que encarnados suprem desencarnados de sensações indignas. Eis porque o Espiritismo, com muita propriedade, designa de vampirismo esses interrelacionamentos, que fatalmente culminam em processos obsessivos, desenrolados em longas e dolorosas trajetórias. Capítulo 17. O Evangelho. Força maior. Fizemos estágio junto a Madame Olga por 5 dias. Seguimos e testemunhamos outros atendimentos, cujos procedimentos não se alteraram. Dos 4 casos, 2 não prosperaram. Os alvos mantinham regular vigilância espiritual e nada pôde ser feito pelos operários. Chegou a vez de atender Karen. Madame Olga, à noite, como sempre fazia, convocou mentalmente um dos seus operários, mantinha sobre o colchão a foto de Gino, no jornal, e o endereço da sede da usina onde mais tempo permanecia. Sintonizando a chegada do espírito que convocara, por 3 vezes leu o nome de Karen, de Gino e o endereço dos 2. Assaltou-me indefinida preocupação quando foi pronunciado o endereço de Karen. Também, não pude deixar de lamentar o erro que aquela mulher cometia, desvirtuando o emprego de tão eficiente mediunidade. Passadas as informações, na manhã seguinte lá se foi o operário, com 2 auxiliares. Foram seguidos por mim e Letts. Sem nos ver. Chegando à sala da presidência da usina, Gino lá estava, assinando vários documentos. Quando o operário tentou aproximar-se dele não o conseguiu, só podendo ficar a alguns passos. Forçou, imprecou, blasfemou, xingou, mas não conseguiu chegar perto de Gino. Mesmo à distância, gritou o nome de Karen, tentando romper invisível barreira, num esforço que se mostrou inútil. Médium, Gino deixou os documentos por um instante e tomou seu inseparável Evangelho segundo o Espiritismo, sentindo indefinida a necessidade de ler um trecho. Abriu e leu o texto Os Inimigos Desencarnados, no capítulo 12. O espírito obsessor, em desespero, tentou atirar na cabeça de Gino todo o líquido que sua panela continha. Teve desagradável e aterradora surpresa, o líquido se voltou contra ele, imobilizando-o por completo, como que atingido por inexplicável e total paralisia. Os 2 auxiliares saíram correndo apavorados. Vendo o operário imobilizado, Letts e eu julgamos que seria caridoso levá-lo a um pronto socorro espiritual. De comum acordo,
Nós o conduzimos ao próprio centro espírita que Gino frequentava, onde foi entregue aos cuidados de guardiões espirituais ali destacados em tempo integral. Retornamos para junto de Madame Olga. Os dois auxiliares do caso Karen chegaram logo após, pois estavam receosos de voltar, pelo fracasso. Sempre que isso acontecia eram punidos, pois Madame não os escalava para tais tarefas por longo período, deixando-os em jejum, como vociferava. E, para eles, a privação de acontecimentos eróticos totalmente desregrados e inferiores era pior do que passar fome ou sentir sede. Madame Olga registrou espiritualmente o que tinha acontecido, antes de os dois infelizes transmitirem qualquer notícia, que ela tão bem captava, via mediúnica. Foram deixados de castigo. Em tais situações, Madame julgava prudente não insistir. Antes de dar o caso por encerrado, tomava uma medida que considerava acauteladora. Designava uma equipe de 3 operários para comparecer ao endereço do consulente, para levar desestímulo à pretensão. Fomos com a tal equipe à casa de Karen. Lá chegando, encontramos Clovis, o companheiro encarnado de Madame Olga, entrevistando Karen. Tinha esse indivíduo o hábito de visitar os consulentes, fossem casos aprovados ou não aprovados, para deles extorquir algum dinheiro. Maneiroso, sempre envolvia as vítimas. Com Karen não foi diferente. Identificando-se como agente de Madame Olga, encarregado das providências materiais destinadas a agradar aos guias, conseguiu que ela lhe desse mais dinheiro. Clovis desconhecia o fracasso relativo à pretensão de Karen. Recebendo o dinheiro, foi para o bar no qual se reunia com amigos, ali passando a maior parte do tempo, bebendo e jogando cartas, jogo a dinheiro. Letes acompanhou-o. Contou-me, mais tarde, que Clovis, mais perdendo do que ganhando, volta e meia tomava quantias emprestadas a um agiota. Deduzimos que ele só conseguia amortizar os empréstimos, achacando aos consulentes da companheira, Madame Olga. Assim, muitas das pessoas que procuravam a ledora da sorte eram duplamente espolhadas. Esperançosas, todas elas se julgavam felizes. Os espíritos que vieram à casa de Karen não tiveram nenhuma dificuldade em aproximar-se dela, em extraordinária demonstração de acasalamento fluídico, entre encarnados e desencarnados, fixados numa mesma ideia. Tudo em obediência à maravilhosa lei espiritual da atração, ali trafegando na contramão evangélica, como infelizmente ocorre na maioria das vezes, na humanidade. Inicialmente, envolveram-na com fluidos negativos que foram assimilados de imediato. A seguir, passaram a projetar quadros mentais relativos a Gino. Mostravam-no malvado, infiel, devasso, destruidor de corações. Achegando-se ao ouvido da jovem, passaram a sugerir-lhe que desistisse de Gino, sendo tão bela, logo arrumaria partido melhor. Ele a abandonara cruelmente a vida inteira voltaria a fazer isso, caso se aproximassem. Ali eram 3 obsessores contra um encanado. Não contavam eles, porém, com a resistência da jovem, duplamente fortalecida, de início, pela cobiça, e após, somada à visita do amor ao seu coração. Gino, para ela, representava a realização do ideal maior, a felicidade, completa e suprema, material e sentimental. Considerei oportuno auxiliar Karen e também os espíritos infelizes. Nem ela, nem eles, aceitaram, repelindo-me com energia, surdos às sugestões evangélicas que lhes enderecei. De tanto insistir, por 3 dias os espíritos obsessores conseguiram atingir Karen, que começou a apresentar apatia, sonolência e falta de apetite. Não obstante, dia e noite tinha os pensamentos voltados para um único foco, Gino. Dormindo algumas horas durante o dia, à noite passou a ter insônia. Com isso, entre ela e os obsessores instalou-se duelo mental,
ambas as partes fixadas em objetivos inferiores. Karen adoeceu, enfraquecida fisicamente, contraiu fortíssima gripe que a prostrou de vez. Por 2 noites delirou, debatendo-se em convulsivos acessos de tosse, parecendo afogar-se. Assim que adormecia, passava a ter pesadelos nos quais Vito a condenava, Aurélia implorava ajuda, Dr. Marcos a repreendia, Gino lhe voltava as costas e Clovis fazia cobranças, jurando vingança pela falta de pagamento. Tais cenas, causando-lhe dor moral porque vividas intensamente, eram extraídas da sua consciência. Considerando que o sono enfraquece os laços que prendem o espírito ao corpo, assumiam seu verdadeiro caráter, o da realidade espiritual, única que cada ser incorpora à sua existência, para a eternidade. Os espíritos que a assediavam consideraram que a sua missão estava cumprida. Sua mãe, pobre e de pouco expediente, buscava medicá-la com remédios caseiros. Não a deixei um minuto sequer. Como seu estado se agravasse, socorri-me de piedosos vizinhos, aos quais sugeri visitá-la. Um médico, parente dos vizinhos, estava em visita a eles, prontificando-se a atender a doente, graciosamente, medicando-a. Simultaneamente, sua mãe solicitou a uma equipe de médiuns passistas do centro espírita que frequentava que viessem ministrar passes na filha. Nem bem a equipe mediúnica adentrou, os espíritos obsessores ficaram confusos. Quando um dos médiuns leu um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, desistiram da continuidade da missão e abandonaram a casa. Com os passes e ausente o assédio infeliz, Karen fortaleceu-se espiritualmente, refletindo no físico, com o que os medicamentos produziram benéfico efeito. Fazia 2 semanas que Karen procurara Madame Olga. Revoltada por não ver atendido seu desejo, começou a desconfiar de que havia sido enganada, pois pagara 2 vezes, sem nenhum resultado. No íntimo, surgiu a ideia de tentar recuperar o dinheiro que tolamente havia gastado. Era a admissão do completo fracasso de Madame Olga. Concluiu que se Gino tivesse que procurá-la já o teria feito. Decidida, dirigiu-se ao casebre, no bosque, disposta a reaver seu dinheiro a qualquer custo. Ninguém a faria de boba. Justamente a ela, tão esperta. Ao se aproximar, teve uma surpresa. Algumas pessoas abandonavam apressadamente o casebre de Madame, de cujas portas e janelas saía fumaça. Ao contrário dos demais, correu para mais perto, para identificar melhor a proporção do provável incêndio. A porta de entrada estava escancarada e por isso, deu um passo no interior da sala de consultas. Na penteadeira estavam as imagens e muitas velas acesas. Em meio à fumaça que vinha de outro cômodo não conseguia ver ninguém. Ia se retirar, já parcialmente atingida pela fumaça, quando ouviu gemidos. Num relance, queria gravar positivamente o ato em seu espírito, surpreendentemente não recuou, pois que incêndios desde sempre constituem palco de grave perigo para qualquer criatura. O sentimento de fraternidade, há muito adormecido, despertou. E despertou justamente num dos momentos em que é tão pouco praticada a virtude desponta, pois o fogo causa pânico em quase todos os seres vivos. Mas Karen era um espírito forte e experiente, pelas multiplicadas reencarnações, fatores que afloraram num segundo. Fraternidade, radiante sol interior. Agindo apenas por reflexo, precipitou-se para o interior do casebre, vencendo a fumaça, no propósito de ajudar. A entrada do quarto foi chamuscada por uma língua de fogo. Identificou que dali provinham o incêndio e os gemidos, estes, cada vez mais angustiosos. Conseguiu ver Madame Olga tentando erguer o sócio, do leito, que apenas se retorcia, sem poder levantar. Faltavam forças à mulher. Estavam incendiadas algumas vestes de Clovis.
Madame voltou-se para abandonar aquele pequeno inferno em chamas, pois em pequenos pontos suas vestes também queimavam. Ao recuar o primeiro passo e se voltar, chocou-se com a jovem, recordando de pronto que era sua consulente. Fitaram-se por um instante, que para ambas poderia ser fixado tanto como um milissegundo, quanto um século. Olharam o homem, em estertores de dor, lutando para se erguer e caindo, cada vez mais asfixiado. As duas mulheres, unindo esforços, sem que palavras fossem ditas, lutando contra o instinto de sobrevivência, conseguiram, com muito sacrifício, arrastar o homem do quarto para a sala. Em desespero, buscavam levá-lo para fora. Inesperadamente, Madame caiu ao bater as costas com força na penteadeira, derrubando as imagens e as velas. Na queda, soltou o braço de Clovis, que puxava energicamente, pelo que o corpo do homem tombou com força. Madame sofreu um corte profundo num dos braços, provocado por uma das imagens quebradas e pelo combustível de velas votivas que caíram nela, incendiando. Karen, desequilibrando-se, também caiu. Bateu o rosto num toco de vela ainda aceso. Embora de curta duração, pequena chama queimou-lhe a face, ferimento mais grave causou o contato com o líquido fervente da vela, que aderiu ao seu rosto. Mesmo sob dor insuportável, as mulheres conseguiram finalmente levar Clovis para fora. Algumas garrafas de álcool explodiram, espalhando chamas violentas que acabaram por consumir a construção. Curiosos mantinham-se à distância, sem um mínimo impulso de ajuda. Relutantes, alguns, vendo as mulheres feridas, ampararam-nas e carregaram Clovis, deixando-os em local seguro. Sem dificuldade, perceberam todos que Clovis estava morto. A vegetação seca incendiou-se também, alcançando o bosque, em poucos minutos eliminando-o da paisagem. Madame, aos prantos e abraçada a Karen, vendo o fim de todo o seu patrimônio, contou a causa do incêndio. Clovis estava bêbado e de alguma forma deixou uma vela acesa cair na caixa onde eram guardados vários papéis. Sem controle, derrubou bebida na cama e nas vestes. Ouvindo seus gritos, corri para ajudá-lo e vi que tentava apagar o princípio do incêndio. Foi quando vi suas roupas pegarem fogo e ele jogar-se na cama, onde mais alimentadas foram as chamas. Acho que a terrível dor e a asfixia pela fumaça, concluiu em convulsões, causaram-lhe o desmaio. Foi quando, graças a Deus, você chegou. Após a dolorida narração, desmaiou. Graças a Deus eram palavras que os lábios de Madame há anos não pronunciavam. Graças a Deus, pensamos eu e Letis. Do ponto de vista espiritual, muitos outros desdobramentos ocorreram. De início, percebi o efeito purificador que o fogo promoveu, em especial naquele sítio. Aproximaram-se espíritos socorristas, permanecendo nas cercanias do bosque. Sem dificuldade, identifiquei os anjos da guarda de Madame e de Clovis, dentre eles, quando o fogo consumiu a casa de Madame e o bosque. Grandes porções de fluidos pesados, quase pastosos, se evaporaram. Pessoa qualquer que aspirasse porção mínima daquela fumaça, no instante de maior fulgor, teria morte instantânea, tamanha a toxicidade físico-espiritual. Quando as pessoas encarnadas saíram correndo do casebre, no começo do incêndio, com elas também os espíritos plantonistas o abandonaram, refugiando-se no bosque. O bosque, incendiando-se, tornou-se insuportável para os espíritos infelizes que nele se reuniam. Além dos recém-chegados, que comumente ficavam no interior do casebre, aturdidos, todos fugiram, não suportavam o calor das chamas por causa da sua densidade fluídica, grosseira e apegada ainda às coisas materiais. Alguns desfaleceram e logo foram recolhidos pelos enfermeiros do plano espiritual socorrista. Seriam levados a instituições de refazimento,
já que até então vinham sendo mantidos como escravos e há algum tempo alguns pretendiam mudar de procedimento. Quanto aos demais, debandaram, perdendo a base que os sustentava. Sua vibração negativa arremessou-os a infelizes regiões espirituais. Ali, cedo ou tarde, teriam que reiniciar dura caminhada de reconstrução, deles próprios. Dentre os espíritos bondosos, um dirigiu-se a mim e a Letes, agradecendo as preces que fazíamos por Clovis. Era seu anjo da guarda, demonstrando tristeza pelos descaminhos do seu tutelado, surdo e alheio às sugestões evangélicas que em vão lhe endereçava. A desencarnação de Clovis foi traumática, pois sinistras companhias espirituais apossaram-se dele, tão logo iniciou um doloroso e difícil desligamento do corpo físico, que parecia não ter fim. Letes e eu tentamos ajudá-lo, mas só conseguimos orar, já que seu espírito vivia incrível drama, por sua imprevidência. Era obrigado a abandonar a matéria, a qual fortes amarras o prendiam, além de cruéis sofrimentos, mas no plano espiritual esperavam-no famélicos espíritos, nem bem iniciar o desprendimento do corpo, atacaram-no, sorvendo sua já diminuta vitalidade. Criara para si mesmo um incrível paradoxo, da dor das queimaduras, no plano físico e do vampiresco ataque, no espiritual, sem opção, gritava horrorizado. As preces feitas por nós três em favor de Clovis atenuaram-lhe o sofrimento, alcançado que foi por um providencial desmaio. Sob a ação direta de seu anjo da guarda, sabíamos, Letes e eu, que ele mais cedo ou mais tarde despertaria, com as mesmas impressões, e estaria, então, em sofridas regiões do plano astral, comumente denominadas de zonas umbralinas inferiores, sempre envolto em sombras, dúvidas e dor, tendo por companhia espíritos com ele sintonizados. Oramos igualmente pelos demais espíritos sofredores, sabíamos, também, acima de tudo, que tempo viria em que todos, tangidos pelo remorso, pela dor ou pela reflexão, volveriam seu coração para Deus, o Pai de amor, que jamais abandona seus filhos, bons ou maus. Nesse preciso momento, seriam colocados à sua frente, ao longo de repetidas reencarnações, entre provas e expiações, todos os meios e oportunidades necessários à inexorável escalada restauradora do seu progresso espiritual. Refleti sobre a bondade divina, permitindo a todos os seres navegar nos mares da vida, em aprendizado constante, por meio do contato com gente de toda parte. Para todas as travessias Deus equipou-nos. Seus filhos navegantes, com a diretriz segura da consciência. Nunca também faltaram estrelas no céu, os espíritos protetores para nos orientar e constantemente proporcionar correção de rota. Nós é que deliberadamente nos perdemos, ao insistir em navegar nas traiçoeiras águas das más tendências, desprezando os diversos faróis e boias sinalizadoras de perigo que nos advertem, os ensinamentos que nos deu nosso Senhor Jesus Cristo. É tamanha a caridade do Criador, que a cada naufrágio nosso, incautos navegantes que somos, Ele nos concede a bênção de nova viagem. Ó alegria de quem, perdido no mar, ouve terra à vista. Capítulo 18. Passaportes do destino. Os bombeiros, tardiamente avisados, chegaram ao local do incêndio e verificaram que nada mais havia a ser feito. Apenas rescaldo. O fogo havia consumido toda a construção e tudo o que estava no seu interior. Como sobraram partes de algumas paredes oferecendo riscos, foram postas abaixo. Uma ambulância conduziu Madame Olga e Karen para serem socorridas. O corpo de Clovis foi levado para o Instituto Médico Legal, para as providências legais. Dessa forma, ali, algumas horas após, só alguns entulhos fumegantes e montes de cinzas davam notícia de que um incêndio destruíra uma casa. Curiosos chegavam, olhavam, partiam. Todos temiam Madame Olga e não resistiam à vontade de ver a destruição que, segundo julgavam, embora feita pelo fogo, tinha sido causada por castigo de Deus.
Ao anoitecer, ninguém mais estava por perto. Apenas Letes e eu ficamos ainda algum tempo, em oração, rendendo graças à providência divina pelos benefícios espirituais que já despontavam como saldo. O maior, com toda certeza, era o feliz resgate que Karen fizera junto ao casal que lesara no passado, quando inveterada jogadora. Florencio chegou algum tempo depois e uniu-se às nossas preces. Antes de a noite esconder aquela paisagem, deixamos aquele sítio. O tempo e a natureza, como sempre, se encarregariam de reconstruir a vegetação e o bosque. Florencio levou Letes e ao se despedir informou que em breve tempo nos reuniríamos, para a continuidade das tarefas junto aos orepes. Fui para o hospital municipal, onde foram socorridas Madame Olga e Karen. Encontrei-as prostradas, em camas paralelas da mesma enfermaria coletiva, junto a numerosos outros pacientes. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Madame Olga fora submetida a uma cirurgia no braço e estava ainda sob efeito anestésico. O ferimento tinha sido grave, pois seccionara alguns tendões. Não foi difícil identificar quem era o espírito bondoso que velava por ela, seu anjo da guarda, que sorriu para mim, grato, informou-me que havia anos não conseguia aproximar-se dela. Outro, pensei. Karen, acordada, mas em choque, recebera um curativo adequado à queimadura no rosto. Ambas recebiam soro fisiológico com antibióticos. Acerquei-me delas e orei. Alta madrugada, Madame Olga recuperou a consciência após alguns momentos e identificou onde estava. Mesmo sob pouca claridade, viu Karen ao seu lado. Como que querendo certificar-se de que estava viva, que fazia parte do mundo, que ali não eram as regiões infernais que tanto temia e que trazia na memória passadas as últimas horas, sussurrou o nome daquela jovem corajosa. Karen. Karen estava de olhos fechados, mas desperta. Não se assustou. Entreabriu os olhos e lentamente dirigiu o olhar para a madame, sem nada dizer. Karen, nós não morremos? Perguntou Madame Olga. A jovem, sob a intensa emoção que a pergunta carregava, saiu parcialmente do marasmo espiritual em que mergulhara há horas. Após o incêndio, seu cérebro recusava-se a concatenar as ideias. Só conseguia pensar na triste realidade, o fogo queimara sua última esperança, a reconquista de Gino, e, pior, além disso, roubou seu mais precioso tesouro, a beleza. Lembrando-se de Gino, nunca mais eram as únicas palavras que vinha mentalmente repetindo sem cessar. Madame Olga, sem saber, livrara desse suplício. Karen continuou muda. Madame começou a chorar e entre lágrimas conseguiu dizer: Minha filha, Deus lhe pague a ajuda que você me deu, nunca mais vou te esquecer, nunca mais. Nunca mais, dito por Madame, sob conotação oposta que a se fixara em Karen, livrou-a da incipiente obsessão. Não foi nada, respondeu Karen, apática. Você arriscou sua vida, se feriu por minha causa, e eu falhei no que me pediu, perdoe, filha. O que vi, então, naquele sofrido ambiente, gratificou todos os meus esforços de quase 20 anos. Karen estendeu o braço livre em direção a Madame, alcançando-lhe a mão. Quando as mãos se uniram, refugiam em ambas um clarão que quase me cegou, como se o sol tivesse se antecipado. Raios coloridos, lindíssimos, balsâmicos, envolviam as duas mulheres. Compreendi que era testemunha privilegiada de um desses instantes mágicos, reservados pela lei do amor, quando ocorre o perdão. As lágrimas de Karen, represadas, tiveram o livre curso. As dela, uniram-se às minhas e as do anjo protetor de Madame. Voltando a uma antiga dúvida, se anjo chora, entendi que só daqui a muito tempo,
Quando num futuro distante eu chegar lá, ficarei sabendo. Isso porque, de anjo, por enquanto, só tenho nome. Karen foi dispensada 2 dias após, devendo retomar diariamente, para curativos. Madame permaneceria internada. Assim, nos demais dias, as duas mulheres passavam muitas horas juntas, pois Karen fazia questão de visitar e ficar ao lado de Madame. No passar dos dias, as duas consolidaram sincera amizade, tornando-se íntimas. Deduzi que eram espíritos muito conhecidos, porém longamente separados, em consequência dos inextricáveis meandros do destino, que nós mesmos tecemos. Livre dos curativos, Karen continuou a visitar a amiga que exigira ser chamada apenas de Olga, dispensando Madame. Já não era sem tempo, pensei, não por desrespeitá-la, mas apenas porque o Madame excluía da simplicidade, situando-a num falso pedestal social. Numa dessas visitas, uma enfermeira se aproximou das duas e olhando fixamente Karen perguntou-lhe: "Você não é a moça que veio aqui com um médico, no dia que a mulher morreu?" Era Anita. Karen reconheceu-a. "Sim, sou eu mesma", respondeu. "E o que está fazendo agora?" "Visitando minha amiga. Sofremos um acidente e eu também fui tratada aqui, mas já estou bem." Karen, ao dizer essas palavras, instintivamente levou a mão à face, encobrindo a cicatriz que, como em todos os casos de queimadura de 3º grau, apresentava má impressão. Anita entendeu. "Cheguei hoje de férias", disse com bondade. "Se estivesse aqui teria ajudado em alguma coisa. Mas, graças a Deus, vejo que você se curou. Isso logo passa." Num gesto espontâneo, abraçaram-se. Karen, que vinha sendo submetida a fortes emoções pelo desgosto com a cicatriz, desatou a chorar. Olga, solidária, chorava também. Anita, agindo com praticidade, ralhou com ambas. "Que é isso, suas choronas? Ninguém morreu." Mas seus olhos, emoldurados por lágrimas prestes a rolar, traíam sua aparente fortaleza. "Ultimamente não ando muito bem, pois como é que não consigo ficar sem chorar, também?" pensei. Ficaram amigas as três. Embora em situações diferentes, reuniu-as um denominador comum: fatos espirituais em suas vidas. Karen, desde que sofrera o acidente, desabafara com sua mãe, contando-lhe tudo o que acontecera, não escondendo nada. Estava arrependidíssima. Dona Pérola, feliz, agradeceu a Deus do que sua filha retornasse para ela. Com os conhecimentos espíritas que possuía, explicou Karen: "Minha filha, Deus te abençoe o arrependimento e te fortaleça na correção dos erros. Sempre que agimos errado, nunca estamos sozinhos, pois existem espíritos que sintonizam conosco e se juntam a nós. Todos os obsediados, pelos seus pensamentos ou pelo seu comportamento, são os únicos responsáveis por essa sintonia. Dentre os obsessores, alguns são vingadores, em processo de cobrança de dívidas de outras vidas, outros, apenas aproveitadores. Tanto num caso, como no outro, somos os responsáveis, pois não pensando no mal e não agindo errado, esses infelizes irmãos desencarnados não conseguirão nos influenciar e logo se afastam. Ore por eles, minha filha, não guardando qualquer rancor, pois geralmente desconhecem os ensinamentos de Jesus, recomendando o perdão e o amor ao próximo." Karen, perspicaz, refletiu que sem dúvida alguma, há muito vinha sendo assessorada por companhias espirituais negativas. Deduziu, com acerto. Só com sócios poderia ter praticado tantas bobagens e mentido tanto, sem ninguém desconfiar, mas sinto-me culpada, por mim em parte por eles, pois quem abriu a guarda fui eu. A conselho da mãe,
passou a orar por esses espíritos, o que foi muito bom, pois se o grupo liderado por Cantídio havia sido afastado, outro grupo, com os mesmos propósitos, já se aproximava. Olga e Anita, cada uma a seu modo, eram médiums de consideráveis condições, a primeira, intuitiva, e a segunda, vidente. Karen, ouvindo-os desabafar, narrando suas experiências com as almas, segundo diziam, sabia agora, sem qualquer dúvida, que tinha sido vítima de obsessores. Uma das bênçãos da dor é a reflexão profunda. Olga, sofrendo intensas dores pelos ferimentos, trazia o coração apertado de remorsos. Não suportando abafar o arrependimento pelas enganosas atitudes a que se entregara, confessou às amigas, jurando jamais retornar àquele caminho. Anita contou sobre a luz que vira no instante da desencarnação de Aurélia. Comprovando sua mediunidade de vidência, emocionada, disse como tratava antes os doentes e depois, referindo-se à vidência quando Marcos e Karen visitaram Aurélia, instantes antes de ela desencarnar. Karen, repetindo os ensinamentos maternos, despertou nas amigas o interesse pelo estudo do Espiritismo, que tão bem esclarece todos os acontecimentos da vida, tanto no plano material como no espiritual. Sabendo que Karen estava desempregada, Anita conseguiu que ela fosse contratada pelo Hospital Municipal, como atendente de enfermeira, pois havia grande carência de pessoal, por baixos salários. Karen aceitou e teve em Anita uma excelente professora a ensinar-lhe muitas coisas da profissão. Não houve como evitar que a direção do hospital designasse Karen para cuidar dos airéticos. Tendo alta, Olga passou a morar num quarto, nos fundos da casa de Anita. Conseguiu emprego também no hospital, como cozinheira auxiliar, por indicação de Anita. 3 meses após o incêndio, Anita fez um convite inédito para Karen. Fui procurada para tratar de um doente, começou contando na Itália. Na Itália? Trata-se de família muito rica. Os familiares não querem que o doente fique no Brasil, pois isso comprometeria seus negócios. Tem um belo apartamento em Roma e é para lá que o doente irá para morrer. Para morrer? Exclamou Karen. Claro, continuou Anita. Tem pouco tempo de vida, talvez 2 meses. Ofereceram-me muito dinheiro, mas não aceitei, pois não posso deixar meu marido e meus filhos. Você quer que eu a indique? Perguntou. Eu. Karen quase perdeu o fôlego. Por que não? Você sabe como tratar dessa doença horrível. Não tem compromissos aqui. É uma ótima oportunidade. Permaneci absolutamente distante do processo de decisão, que foi fulminante. Vou. Feitos os acertos e tomadas todas as providências, Karen embarcou para a Itália. O paciente, Enrico Sartelli, um homem de mais ou menos 35 anos, iria na semana seguinte. Karen foi contemplada pela família Sartelli, antecipadamente, com uma expressiva conta bancária, atestada por saldo financeiro depositado num banco de Roma, além de cartão de crédito internacional. Levava, ainda, declaração médica, com firma reconhecida, atestando sua missão de acompanhante do doente. Este, sendo italiano, usava o direito de ser tratado na sua terra natal, por especialistas da sua nacionalidade. Assim, não houve quaisquer embaraços na sua transferência para a Europa. Pérola, abraçada a filha antes do embarque, beijou-lhe a face desfigurada. Filha do coração, disse a mãe entre soluços, o diamante não mata a sede nem serve de alimento se o dono permanecer no deserto. Você é minha filha amada e sempre a considerei a criatura mais bela do mundo. Se Deus marcou seu rosto, tenho a certeza de que foi para que o mundo visse a beleza do seu coração, muito maior do que a dos diamantes. Cuide bem do homem que vai para tão triste destino, considere como são os passaportes do destino,
Você poderá voltar, um dia, mas ele não. Jesus seja seu companheiro, sempre, minha filha, pois se você não tem o amor de Gino, tem o dele, que ama toda a humanidade. Karen nunca sentira tanta solidão como no instante em que o avião decolou rumo ao velho continente. Mais de 200 passageiros e ela tão solitária. No ar, muito alto, olhando as extensas nuvens, alvas como algodão, recordou que no ambulatório da usina também usava algodão, que nela própria tinha sido usado, nos muitos curativos a que se submetera. Pensou em Gino, cada vez ficando mais longe. Seu coração já pulsava no ritmo da saudade. Sua alma estava machucada, abalada por tantos entrechoques de sentimentos. Naquela altura, às vezes via, lá embaixo, montanhas, às vezes via cidades, às vezes via o mar ao redor do avião, algumas nuvens. Acerquei-me dela, pois que a acompanhava. Em preces, sugeri que olhasse para mais alto ainda do que já se encontrava. Ouviu-me, na alma, olhou para o infinito do céu e agradeceu a Deus, pela vida, por tudo lá embaixo, visto dali tão pequeno, mas na verdade tão grandioso. Lágrimas quentes molhavam seu rosto, cujas formas haviam sido esculpidas com arte pelos espíritos encarregados daquela sua reencarnação. Contudo, a beleza que lhe fora emprestada, como fator de provação e também auxiliar para a presente jornada terrena, fora subtraída, em tempo de evitar maior perdição. Feliz o encarnado que ante grandes perdas compreende que bens materiais constituem empréstimo de Deus, servidos na terra, na bandeja da transitoriedade. Talvez o maior conforto que o Espiritismo oferte aos homens é a derrubada, pelo raciocínio, do biombo materialista que lhes incute ser paradoxal o fato de alguém ganhar, com alguma perda, tanto quanto considerar de mente nublada aquele que afirme que a morte não existe, e que acredita que a verdadeira vida inicia no túmulo e não no berço. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas R$ 8 ou R$ 30 por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 19. Órbitas evangélicas. Marlene julgou prudente deixar passar algum tempo até que pudesse ter em mãos tudo o que legalmente lhe pertencesse do espólio de Vito. Contratou um advogado e não tardou para que, como viúva, a justiça liberasse a parte a que tinha direito da expressiva herança deixada por Vito. Não satisfeita com a fortuna, tomou como ponto de honra vingar-se de Gino. Fixou-se na figura do homem que a desprezara e não tardou para que companhias invisíveis viessem se juntar a ela. Entabulou sucessivos planos, mas nenhum deles foi aprovado. Com a ideia cristalizada em Gino, com motivos vingativos, tornou-se uma criatura infeliz, à parte que sem outros objetivos. Disso se valeram espíritos que passaram a gravitar à sua volta, unindo-se, por sintonia, a alguns outros que há muito já acompanhavam, sempre com influências perniciosas, estes, prejudicados por ela em perdidos tempos de vidas passadas. Vingadores, uns, aproveitadores, outros, como na maioria das obsessões. Adoeceu. Mesmo decorridos tantos meses da morte de Vito, seus parentes atribuíram apatia e finalmente a doença inconsolável viuvez. Nenhum tratamento a livrou de uma pneumonia que por pouco a levou à desencarnação. Em delírio, gritava o nome de Gino, como se ele fosse infiel e ingrato. Os familiares acharam por bem manter contato com Gino, julgando-o responsável pelo estado de Marlene. Mas, tão logo o entrevistaram, perceberam sua inocência, atribuíram que ela havia se desequilibrado pela viuvez, o que lhe causara a doença e os delírios. Não obstante,
Pediram a Gino que visitasse a cunhada, pois talvez pudesse ajudá-la, ou, ao menos, acalmá-la. Gino concordou, com uma condição, que a visita fosse testemunhada por algum parente dela e contasse com a assistência médica do seu amigo, Dr. Marcos. Assim, naquela mesma noite, Gino, com Marcos e a mãe de Marlene foram visitá-la no hospital onde estava internada. Marlene fuzilou Gino com o olhar. Sentia dores cruéis para respirar e pela pressão pulmonar no fígado. Os espíritos que o obsediavam agarraram-se desesperadamente a ela, pois pressentiram que não teriam condições de duelar, assim pensavam, com Gino, pela sua posse. Sob pressão fluídica tão pesada, que ela própria avalizava e por seus pensamentos de vingança, teve uma crise respiratória. Marcos se apressou em buscar medicamento. Livrou-a de uma hemoptise e o fato de Gino ter adentrado o hospital em orações, possibilitando transfusão instantânea de fluidos vitais seus para ela. Gino, tranquilo, aproximou-se do leito e tomou-lhe as mãos. Em súplicas íntimas a Jesus, rogou que Marlene fosse amparada por bons espíritos. Desde a morte de Vito aquele era o primeiro instante que Letes conseguia aproximar-se da sua tutelada, já que fora repelido em todas as tentativas feitas. Gino não viu, mas pressentiu, sabia que do mais alto ajuda que pedira tinha chegado. Quando Marcos retornou, pronto para aplicar uma injeção, percebeu que a crise havia ido embora. Marlene fechou os olhos, não querendo ver o cunhado. Mas, sob o influxo fraternal das mãos que a seguravam, aconteceu o que de melhor poderia acontecer, lágrimas. Naquele instante sagrado, em seu coração faiscou a centelha divina do amor, implantada por Deus em todos nós, desde que nos criou. O amor fraternal de Gino reconduziu Marlene ao equilíbrio emocional, soldando partido ela de ligação com ele. Prováveis querelas entre eles, armazenadas pelo passado, ali se desfizeram, com seus espíritos celebrando reconciliação. Marlene sentiu o toque de Gino em seu rosto, enxugando suas lágrimas, em delicado gesto, com as costas das mãos. Gino, ainda em prece, nada disse. Nem Marlene. Sua mãe chorava, pois a intuição informava aquele coração materno que a filha havia vencido terrível batalha, em duas frentes de combate, física e espiritual. Os espíritos infelizes ficaram desconcertados e não sabiam o que fazer. Fugir era o melhor, pensavam. Mas foram novamente surpreendidos com uma atitude que só o amor detém, quando Letes dirigiu-se a eles. Não vão embora, por favor, preciso de vocês. Como sempre, só a figura de Letes já impunha respeito e agora então, que fizeram um convite, os espíritos temeram recusá-lo. Olhavam-se, indecisos. Essa mulher é muito querida no meu coração, explicou Letes. Se ela causou algum mal a vocês eu devo ser responsabilizado também, pois é muito e muito tempo somos companheiros. Mas é chegada a hora de corrigirmos os erros do passado. Havia um brilho intenso no seu olhar. Quero ser amigo de vocês, disse, e peço a Deus que vocês sejam meus amigos também. Perdoem-me. Os espíritos espantaram-se. Aquele homem, para eles de aparência assustadora, começou a ter a silhueta vagarosamente percorrida por uma luz. Julgando-se diante de um anjo, ajoelharam-se, numa atitude espontânea. Letes tocou-lhes na cabeça, erguendo-os, e abraçou um por um. Em seguida o gigante acercou-se de Gino e abraçou-o também, comovido e grato, inferindo que sua missão, dali para frente, estava definitivamente facilitada. Gino assimilou na alma o gesto fraternal de Letes. Deu um passo em Marlene, sendo assessorado por Letes, que doou fluidos muito energizados. De forma impressionante, Marlene melhorou. Gino retornou as visitas a Marlene.
Sem dificuldade, a atração sexual que a impelia em sua direção transformou-se em admiração e amizade. Poucos dias depois teve alta por estar curada. Nesse tempo, Letts conquistou a confiança dos espíritos que há muito vinham atormentando Marlene, bem como dos que tinham se acercado há pouco. Embora transformada espiritualmente, manteve-se irredutível num ponto: não permitiu que seus filhos se aproximassem dos dois irmãos, filhos de Vito e Aurélia. Florencio, sempre orientando a Letts e a mim, convocou-nos para uma importante reunião. Informou-nos que nossas tarefas aproximavam-se do ponto culminante e que deveríamos, mais do que nunca, estar vigilantes para poder agir conforme os sagrados ensinamentos evangélicos do Mestre Jesus. Gino trazia no peito a dor de quem ama, mas cujas alegrias do amor são negadas. Karen era metade do seu coração, metade do seu destino, metade da sua vida. E havia desaparecido, como que se evaporasse. Certa vez, sofrendo pela solidão que invadira sua alma, decidiu procurá-la. Foi até sua casa e lá ficou sabendo, por uma vizinha, que a família não morava mais ali, há bastante tempo, não deixando o endereço. Considerou imperioso resignar-se em não mais vê-la, pois, após tantas preces, aquilo parecia uma resposta. Diariamente, depois de cumprir as obrigações profissionais, atenuava as mágoas dividindo-se entre a permanência no ambulatório da usina e os encargos doutrinários, no centro espírita. Em ambas as atividades, estava quase sempre com Marcos. O ambulatório realizava atendimento ininterrupto, mostrando o acerto da sua implantação. Não demorou e começaram a surgir casos de AIDS. Por sugestão de Marcos, foi adquirida uma casa, destinada exclusivamente para aidéticos em fase terminal. Marcos, indo certa vez ao hospital municipal para assistir a um familiar de um operário da usina, encontrou-se com Anita, que ficou feliz ao vê-lo. No impulso, Anita abraçou-o ternamente. Relembrou o acontecido quando ele atendeu a Aurélia. Contou-lhe que depois daquele dia tornara-se espírita e que atualmente ela e uma sua amiga, Olga, estavam frequentando um curso de médiuns. Você tem visto aquela moça? Marcos perguntou-lhe, Karen, que veio comigo visitar a Aurélia. Anita, cumprindo promessa feita a Karen, mentiu. Não, doutor, nunca mais a vi. Marcos convidou-a para, juntamente com a amiga, conhecerem o centro espírita que frequentava, situado próximo à casa dela. Quando vi Marcos chegar entendi, de pronto, a advertência de Florencio, feita tempos atrás. Seria coincidência Marcos estar ali, na Itália, no mesmo Congresso Médico Internacional sobre AIDS ao qual Karen tinha ido apenas por curiosidade. Senti agradável sensação com a presença de Marcos, deduzindo que forças espirituais superiores estavam agindo. Positivamente, aquilo não podia ser coincidência. Marcos estava com um grupo latino-americano, numa das inúmeras dependências onde se reuniam outros grupos. Karen estava no salão público, assistindo a uma palestra, traduzida simultaneamente em vários idiomas. No intervalo, encontraram-se. A surpresa roubou-lhes a voz. Fitavam-se apenas, emocionadíssimos. Inconscientemente, Karen levou a mão ao rosto, cobrindo a cicatriz. Marcos aproximou-se lentamente e estendeu a mão. Antes que Karen respondesse ao cumprimento, Marcos envolveu-a num forte abraço, demoradamente. Aquele abraço trazia o Brasil para Karen, trazia todo o significado da sua vida até ali, de forma indefinida trazia-lhe Gino. Marcos permaneceu em Roma por 3 dias, encontrando-se com Karen sempre que possível, vindo a saber, logo no primeiro dia, sobre o acidente sofrido por ela no incêndio. Sem detalhes,
Karen falou da sua atividade profissional junto a um paciente terminal. Convidou Marcos para visitá-lo, o que certamente seria benéfico ao doente. Marcos aceitou o convite. Havendo consentimento por parte dos parentes, que até acharam isso muito bom, pois nenhum deles gostava de ir até Henrico, Marcos levou ânimo e consolação espiritual a Henrico, em estado gravíssimo. Retornou nos outros 2 dias. Na terceira visita, Marcos percebeu que Henrico teria apenas mais algumas horas de vida terrena, mantendo-se lúcido apenas em pequenos espaços. Marcos observou que Karen, para ele, era tudo. Os olhos mortiços brilharam quando ela se aproximou dele e afagou-o com carinhoso desvelo. Adormeceu, com suavidade. Karen contou que nenhum parente tinha disposição sequer para se aproximar dele. Às vezes, passavam-se até 10 dias sem uma única visita ou um telefonema. Henrico captava o asco que os parentes sentiam por ele, não tentando ao menos disfarçar, por caridade que fosse. Isso doía-lhe mais do que as dores causadas pelas múltiplas enfermidades oportunistas que sofria. Marcos surpreendeu-se quando Karen convidou a participar da leitura evangélica, a qual fazia todos os dias junto a Henrico. Quando nos conhecemos ele jamais dera qualquer importância à oração, explicou Karen. Aos poucos, convenci-o a refletir sobre o Evangelho de Jesus. Mostrou para Marcos o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, com que sua mãe a presenteara. Pouco tempo, após inaugurarmos o nosso culto diário do Evangelho, Henrico se mostrou muito arrependido de ter desperdiçado a saúde com drogas. Quando se tomou viciado, injetou cocaína nas veias, junto a pessoas pouco conhecidas que lhe emprestaram a seringa. Logo, tornaram-se amigos. Quando chegamos aqui, Henrico pediu-me que escrevesse cartas para alguns deles, pois quando ainda no Brasil lhes contou que havia contraído a AIDS. Ficou sabendo que quase todos estavam na mesma situação. Já recebemos resposta de 2, também muito doentes, informando a morte dos demais da turma, com a mesma doença. Karen despertou Henrico e, após orarem juntos o Pai Nosso, pediu-lhe que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, numa página qualquer. Feito isso, Karen leu em voz alta o texto A Verdadeira Propriedade, do capítulo 16. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir goza durante a sua permanência na terra, mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir.